Há momentos na vida em que parece que tudo parou. Você ora, espera, trabalha, mas nada parece florescer. Os dias se repetem, as promessas parecem distantes e o coração começa a se perguntar se Deus ainda lembra do que prometeu. Mas o céu tem seus próprios calendários e o tempo de Deus não é o tempo do homem. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está regando sementes que você nem imagina. O silêncio que te incomoda não é ausência, é preparação. Deus nunca esquece um solo onde foi plantada uma oração sincera. E hoje, nesta manhã, Ele te traz uma mensagem clara. O tempo da tua colheita chegou. As lágrimas que caíram em noites silenciosas não foram em vão. Cada uma delas foi colhida pelas mãos divinas e transformada em vida, em crescimento, em milagre. A espera dói, mas o fruto amadurecido pela fé tem sabor eterno. Respire fundo agora e ore comigo. Senhor, obrigado porque o teu tempo é perfeito. Mesmo quando eu não entendo, escolho confiar. Abençoa o meu dia e renova a minha fé para que eu saiba esperar com paciência e colher com gratidão. Que tudo o que foi plantado com lágrimas floresça hoje em alegria. Amém. Este é o início de um novo ciclo e o céu quer que você entre nele com o coração pronto. Deus não te trouxe até aqui para desistir. Ele te trouxe para ver cumprir o que prometeu. Por isso, levante-se nesta manhã com esperança. O campo da tua vida está prestes a dar frutos. A colheita é o tempo mais belo da fé, mas também o mais delicado, porque ela não acontece de repente. Ela vem como o amanhecer. Primeiro, um clarão distante, depois a luz plena. Você pode não ver ainda o resultado do que plantou, mas isso não significa que a semente morreu. Tudo o que foi semeado com oração, com esforço, com lágrimas e paciência, está crescendo em silêncio no terreno do invisível. O solo da fé é diferente do solo do mundo. Enquanto o mundo busca resultados rápidos, Deus trabalha com raízes profundas. E o que cresce no tempo certo de Deus, ninguém pode arrancar. Por isso, não desista porque ainda não colheu. A demora não é negação, é amadurecimento. O trigo precisa enfrentar o sol, a chuva, o vento. Só então se torna alimento. Assim também é o teu processo. As lutas que você enfrentou não foram castigo, foram preparo. Deus estava te ensinando a permanecer firme, mesmo quando tudo parecia desabar. E agora, quando o coração começa a entender o valor do tempo e a força da paciência, o céu te revela: chegou o momento da tua colheita. O que antes era lágrima, agora será testemunho. O que era perda, será prova do cuidado de Deus. E o que parecia distante está mais perto do que você imagina. Não olhe mais para o passado com tristeza. A terra já foi lavrada, o céu já enviou a chuva e o tempo da espera chegou ao fim. Agora é hora de colher o que Deus plantou em ti: paz, prosperidade, fé e direção. A colheita é um ato de confiança. Nenhum agricultor planta esperando o fracasso. Ele planta acreditando que o sol e a chuva virão no tempo certo. Assim também é o coração que crê. Você não pode acelerar o que Deus determinou, mas pode permanecer fiel até o tempo certo chegar. José sonhou com o trono, mas antes precisou passar pela prisão. Davi foi ungido rei, mas antes precisou enfrentar o deserto e a perseguição. Ana recebeu a promessa de um filho, mas antes precisou aprender a orar com lágrimas e esperar em silêncio. Em todos os casos, o tempo de colheita chegou, mas não antes da maturidade. Deus não entrega promessas a corações cansados, e sim a corações preparados. E é isso que Ele tem feito contigo, te amadurecido através do tempo, da espera e das provas. O tempo da tua colheita não é um momento repentino, é a soma de tudo o que você já viveu com fé. Cada oração feita em desespero, cada amém dito com lágrimas, cada passo dado mesmo sem enxergar, tudo isso foi semente. E agora o céu declara: o tempo da colheita chegou, não porque você mereceu, mas porque você permaneceu. A fé que resiste é a fé que frutifica. Deus observou cada detalhe da tua fidelidade quando ninguém mais via. E é isso que faz da colheita um milagre. Ela vem quando o homem já não tem forças, para que todos saibam que foi Deus quem fez florescer. Não olhe para os outros campos, olhe para o teu. Deus não te esqueceu.
A terra onde você chorou é a mesma onde Ele fará brotar alegria. Há bênçãos que Deus não entrega quando pedimos, mas quando estamos prontos. E é por isso que muitas vezes parece que Ele se cala. Não porque esqueceu, mas porque está esperando o terreno certo para fazer florescer. Você se lembra de Abraão? Ele recebeu a promessa de um filho, mas esperou anos até ver Isaque nascer. O tempo entre a promessa e o cumprimento é onde Deus molda o coração. E é nesse intervalo que Ele transforma impaciência em maturidade, dúvida em confiança e lágrima em fé sólida. Deus não te fez esperar para te castigar, mas para te preparar. Porque há coisas que, se viessem antes da hora, te fariam perder o que foi plantado com tanto esforço. Mas agora é diferente. O tempo chegou. Você já aprendeu a depender, já aprendeu a confiar, já aprendeu a esperar. E é exatamente por isso que o céu declara: filho, filha, este é o tempo da tua colheita. Sinta isso dentro de você. O tempo da escassez não vai durar mais. Deus está restaurando caminhos, abrindo portas e multiplicando o que parecia pequeno. A mesma terra que parecia seca será regada por bênçãos. E não se trata apenas de bênçãos materiais, mas de paz, recomeço e cura interior. A colheita espiritual é a mais bela de todas, porque quando a alma floresce, tudo ao redor começa a dar fruto também. Por isso, declare com fé agora: Senhor, eu recebo o tempo da minha colheita. Comente isso, não apenas como um gesto, mas como uma confissão de fé. Quando você declara, o céu confirma, e o que era apenas promessa começa a se tornar realidade. Há um momento em que Deus olha para a tua fidelidade e diz: agora é hora. Não porque você se tornou perfeito, mas porque o teu coração aprendeu o que é confiar, mesmo sem ver. A colheita não é uma recompensa pelo esforço humano, mas uma expressão da graça divina sobre quem perseverou. Você poderia ter desistido tantas vezes, poderia ter se revoltado, mas preferiu continuar crendo. Mesmo sem entender, você permaneceu firme. E é essa fé silenciosa, essa obediência discreta que move o coração de Deus. Enquanto você pensava que ninguém via o que você fazia, Ele via cada passo dado, cada renúncia feita, cada oração sussurrada antes de dormir. E o que você plantou no secreto, Ele está prestes a revelar em público. A colheita será visível, não para exaltar você, mas para glorificar o nome dEle através da tua história. Aqueles que duvidaram verão o fruto da tua fé, e os que zombaram do teu silêncio verão o poder do teu Deus se manifestar. Mas lembre-se, toda colheita traz também uma responsabilidade. Deus não te entrega frutos apenas para que você os desfrute, mas para que os divida, para que abençoe outros com o que recebeu. Porque a abundância do céu nunca é egoísta, ela é generosa. Por isso, quando as portas começarem a se abrir, mantenha o mesmo coração que tinha quando orava pedindo socorro. A humildade é o solo que mantém a colheita viva. A gratidão é a água que faz o fruto continuar crescendo. E a fé é o sol que mantém o campo iluminado, mesmo nos dias nublados. Hoje, Deus te convida não apenas a colher, mas a semear novamente, com mais fé, com mais amor, com mais propósito. Pois quem colhe com gratidão volta a plantar com esperança. E é assim que o ciclo da bênção se renova. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. É o que está escrito em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo não é apenas poesia, é uma revelação sobre o modo como Deus conduz a vida. Ele não se apressa, não se atrasa. O tempo dele é perfeito porque o amor dele é completo. E quando você aprende a esperar, algo poderoso acontece. O seu coração começa a se alinhar ao ritmo do Criador. A impaciência dá lugar à confiança, o medo se transforma em calma e a dúvida se torna expectativa. É assim que o milagre começa, não quando o resultado aparece, mas quando o coração aprende a descansar. O tempo da colheita não vem para quem corre, mas para quem confia, porque os que correm se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, como está em Isaías 40:31. E é nesse descanso ativo, nessa espera fiel,
fiel que Deus faz florescer o que antes parecia perdido. E se você olhar para trás, verá que nada foi em vão. Cada desvio te ensinou a depender, cada porta fechada te empurrou para o caminho certo e cada lágrima te purificou para receber o novo. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Essa é a promessa para hoje. Você está colhendo o resultado de ter resistido quando tudo gritava para desistir. E é por isso que este momento é sagrado. Ele representa não apenas o fim de um ciclo, mas o começo de uma nova estação, mais leve, mais próspera, mais alinhada com o propósito que Deus desenhou para a tua vida. A colheita não é o fim, é o recomeço em outro nível. Agora você planta com sabedoria, espera com paciência e confia com paz. Quantas vezes você achou que era o fim e mesmo assim algo dentro de você insistiu em continuar? Quantas vezes o medo te cercou e ainda assim você se levantou mais uma vez para orar? Isso não foi força humana, foi Deus mantendo acesa a chama da fé, mesmo quando tudo parecia apagado. Há pessoas que olham para o milagre e pensam: foi sorte. Mas você sabe o preço do silêncio, do joelho dobrado, da oração que parecia não ser ouvida. Sabe o que é esperar e ainda assim louvar. E é exatamente por isso que esta palavra hoje é tua. O tempo da tua colheita chegou. Não importa se você esperou anos, se enfrentou perdas, se foi deixado de lado, Deus não se esqueceu de nenhuma promessa. Ele apenas esperou o momento em que a tua fé amadurecesse o suficiente para sustentar o que viria. Porque promessa sem preparo vira peso e bênção sem raiz se perde. Mas agora você está pronto. A tua fé passou pelo fogo e não se queimou. Foi purificada. E o que vem agora não será pequeno, será abundante, será completo, será o cumprimento visível da fidelidade de Deus. Lembre-se, Deus nunca desperdiça dor. Tudo o que te feriu foi matéria-prima para o milagre que está nascendo. A colheita vem depois E foi por isso que ele precisou te tirar de alguns lugares, afastar certas pessoas, quebrar algumas rotinas. Ele não estava te punindo, estava te preparando. E o que antes parecia perda, agora será proteção. Deus te livrou de caminhos que te afastariam da promessa. Por isso, não olhe mais com tristeza para o que ficou para trás. Olhe para o horizonte com fé, porque o mesmo Deus que permitiu o inverno está agora chamando a primavera. E onde havia dor, florescerá a esperança. Onde havia escassez, virá abundância. E onde havia silêncio, haverá testemunho. Agora é o momento de agir com fé, porque a colheita não chega para quem apenas observa o campo, mas para quem se levanta e vai colher o fruto que Deus preparou. Você já plantou, já esperou, já chorou, já perseverou. Agora é hora de se mover em obediência. O tempo da promessa não é um tempo de descanso, é um tempo de ação espiritual. Deus está dizendo: filho, filha, vá e tome posse daquilo que eu já coloquei diante de você. Mas para isso, é preciso fé viva, aquela que se manifesta em atitudes. É quando você ora e age, crendo que o céu já deu a ordem. É quando você perdoa, mesmo sem forças, ajuda, mesmo sem recursos, agradece, mesmo sem ter visto o resultado. Porque cada ato de fé é uma mão estendida para colher o que o céu está derramando. E se você quiser ver o mover de Deus hoje, declare agora nos comentários: Senhor, eu me levanto para viver o tempo da minha colheita. Essa simples declaração abre caminhos. Porque quando você fala, o mundo espiritual reage. A fé pronunciada se torna ponte entre o invisível e o real. Não tenha medo de recomeçar. Há colheitas que só vêm depois que deixamos o passado. Deus não te pede para esquecer o que viveu, mas para aprender com o que ficou. Tudo o que você perdeu foi terreno onde Ele plantou algo novo. Então, olhe para frente com coragem. Os frutos que estão chegando exigem espaço, e o velho precisa dar lugar ao novo. A bênção que está vindo é grande demais para caber na mesma estrutura antiga. Deixe Deus renovar o teu solo, tuas ideias, teus relacionamentos, teu modo de olhar a vida. A colheita não é apenas receber, é transformar. E hoje, o Senhor te convida a viver uma transformação que não será apenas material,
mas espiritual e completa. A gratidão é o selo da colheita. Quem aprende a agradecer antes de ver o resultado, abre as portas para bênçãos ainda maiores. Por isso, neste momento, pare por um instante, respire fundo e olhe ao redor. Pode ser que nem tudo esteja como você gostaria, mas há sinais de que Deus está agindo. Talvez o milagre ainda não se completou, mas o processo já começou. E o que começa em Deus nunca termina em fracasso. A colheita começa dentro, quando o coração reconhece o cuidado divino, mesmo nas pequenas coisas. É quando você diz: Senhor, obrigado pela força que não me deixou desistir. Obrigado por estar comigo, mesmo quando o mundo não estava. Essa atitude muda tudo, porque Deus se move onde há gratidão. E o céu responde à voz de quem agradece antes de receber. O louvor na escassez é a semente da abundância. A gratidão no deserto é o primeiro passo para o jardim. E quando você começa a ver o valor do que já tem, o que te falta começa a chegar naturalmente. Por isso, declare em voz alta, aí onde você está: Senhor, eu te agradeço porque sei que o tempo da minha colheita chegou. Diga isso com fé. Não como quem deseja, mas como quem já recebeu. A tua palavra tem poder porque vem acompanhada da tua fé. E se você sente que essa mensagem fala direto ao teu coração, escreva nos comentários: eu creio e agradeço pela colheita que Deus já está trazendo para mim. Essa é uma declaração de confiança, um ato espiritual que atrai o cumprimento da promessa. Porque a fé sem expressão é semente guardada, mas quando é dita, proclamada, ela se torna vida. E hoje, o que Deus quer te dizer é simples, mas profundo. Você não vai apenas colher o que plantou, vai colher multiplicado. Tudo o que foi feito com entrega, com pureza de intenção, voltará a ti em dobro. Este é o tempo da abundância espiritual, e nada nem ninguém poderá impedir o que o céu decretou. Quando Deus decide agir, nada pode conter o que Ele preparou. O tempo da colheita é também o tempo da restituição. Tudo aquilo que parecia perdido, oportunidades, relacionamentos, sonhos, paz, será restaurado. O inimigo tentou te convencer de que era o fim, mas Deus estava apenas mudando o cenário para te levar a um novo começo. Ele não está te devolvendo o que o tempo levou. Está te dando algo novo, maior, mais duradouro. Há bênçãos que não caberiam no teu antigo caminho. Por isso, Ele precisou te tirar de alguns lugares e te ensinar a caminhar com fé. E agora, quando tudo parece se encaixar, você começa a entender o propósito por trás das demoras. O céu sempre teve um plano, mesmo quando o chão te faltava. E o que Deus está liberando sobre a tua vida neste tempo não é apenas resposta, é uma colheita de promessas. O que você pediu em lágrimas, Ele está te entregando com alegria. E o que parecia distante está prestes a se manifestar diante dos teus olhos. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mas é importante entender, a colheita não é o fim da jornada, é o início de uma nova missão. Deus te abençoa para que você se torne canal de bênção. Ele te enche para que você transborde. Por isso, não retenha o que receber. Ore por outros. Compartilhe a palavra. Leve esperança onde há desânimo. A tua colheita é testemunho, e o testemunho tem o poder de gerar fé em quem te ouve. Quando alguém olhar para você e disser: eu pensei que não havia saída, você poderá responder: foi Deus quem me levantou. E assim, a colheita se multiplicará, porque o amor de Deus nunca para no primeiro fruto. Ele cresce, se espalha e transforma. E é isso que está prestes a acontecer contigo. Uma transformação que começa no coração e se estende à tua casa, ao teu trabalho, à tua família. Este é o tempo em que o invisível se torna visível. Quando o sopro de Deus toca a terra, até o que estava morto volta a viver. É isso que acontece quando chega o tempo da colheita. O Espírito Santo passa sobre as áreas secas da tua vida e as desperta para florescer. Os sonhos que você engavetou começam a pulsar de novo. As portas que estavam fechadas começam a se mover. E até o coração cansado sente um renovo
renovo inexplicável. É o toque invisível do Criador, trazendo de volta o brilho da fé que o tempo tentou apagar. E talvez você nem perceba, mas já há sinais disso acontecendo. O simples fato de você estar ouvindo esta mensagem não é acaso, é resposta. Deus te trouxe até aqui porque queria te lembrar de uma coisa: você não foi esquecido. A promessa continua de pé, e neste amanhecer, Ele te diz com ternura e poder: eu estou contigo. O que plantei em você vai florescer. Não há solo duro demais para o amor de Deus, nem tempo perdido demais para o recomeço que Ele prepara. O que é teu, pelo propósito divino, ninguém pode tomar. O sopro de Deus ressuscita o que parecia enterrado e dá nova vida ao que o medo tentou calar. Por isso, levante-se nesta manhã com o coração desperto. Lave o rosto, respire fundo e diga: Senhor, que hoje eu veja os frutos da tua promessa. Porque Deus vai colocar diante dos teus olhos aquilo que antes só existia na fé. E quando isso acontecer, lembre-se, não foi sorte, foi colheita. Não foi coincidência, foi cumprimento. O mesmo Deus que ordenou ao sol que brilhasse sobre a terra, agora ordena que a tua vida floresça. E se você recebe essa palavra, escreva nos comentários com fé: eu creio que o sopro de Deus está renovando a minha colheita. Essa é a tua declaração de vitória. Porque quem crê não espera em silêncio. Quem crê profetiza o que o céu já liberou. Hoje, Deus está te chamando para viver o sobrenatural com olhos de fé e coração agradecido. O tempo da colheita é também o tempo da paz. Depois de tanto caminhar, de tanto esperar e lutar, chega o instante em que a alma pode finalmente descansar nas promessas de Deus. Não há mais necessidade de correr ou se preocupar. O que era semente já virou fruto, e é nesse ponto que o coração entende. A fé nunca foi sobre controlar, mas sobre confiar. Tudo o que você precisava fazer, já fez. Agora é o céu quem age. E quando Deus entra em cena, o impossível se curva. A colheita é o reflexo da fidelidade divina sobre a tua perseverança humana. É o encontro entre a graça e o esforço, entre o divino e o terreno, entre o sonho e o cumprimento. Você viveu fases em que tudo parecia parado, mas no silêncio o Senhor estava te moldando. E agora Ele te convida a descansar, não porque acabou, mas porque começou o tempo da plenitude, o tempo onde a fé se transforma em visão e a esperança se torna testemunho. A tua caminhada não termina aqui, ela apenas entra em um novo capítulo, onde os passos são guiados não pela dúvida, mas pela certeza. E enquanto o dia nasce e a luz toca o teu rosto, Deus te diz: filho, filha, este é o tempo que eu preparei para você. Nada foi desperdiçado, nenhum dia de espera foi em vão. O que parecia demora era proteção. O que parecia atraso era preparo. E o que parecia silêncio era Deus escrevendo a próxima linha da tua história. Por isso agora, apenas agradeça, deixe o coração em paz e receba este novo tempo com mãos abertas e fé renovada. A tua colheita não é apenas um prêmio, é uma confirmação de que a promessa dele nunca falha. E quando o teu coração entender isso, nenhuma tempestade futura será capaz de te abalar. Porque quem aprende a confiar no tempo de Deus, nunca mais teme o tempo da espera. Feche os olhos por um instante e imagine o campo que Deus preparou para você. Cada semente que você plantou com amor, cada lágrima que regou o solo, cada oração feita em silêncio, tudo está florescendo agora. A brisa leve que toca o teu rosto nesta manhã é o sinal de que o tempo da colheita não é apenas uma promessa distante, é uma realidade presente. O céu está aberto sobre a tua vida e os anjos se movem para cumprir o que foi determinado pelo Senhor. Este é o momento em que o invisível se revela, em que o que estava escondido é trazido à luz. Deus está dizendo: nada do que você viveu foi em vão. Eu usei cada detalhe para te preparar para este tempo. E o que Ele vai te entregar não será pequeno, será transbordante. Porque quando Deus cumpre uma promessa, Ele não apenas devolve, Ele multiplica. Tudo o que o inimigo tentou roubar será restituído em dobro.
e o que parecia esquecido florescerá novamente sob a luz da graça. Agora vamos orar juntos. Feche os olhos, se puder, e una o coração nesta entrega. Senhor, obrigado porque o teu tempo é perfeito. Eu reconheço que, mesmo sem entender, o Senhor sempre esteve comigo. Hoje eu te entrego o fruto da minha espera, o cansaço das minhas batalhas e a gratidão por tudo que aprendi. Faz florescer, Senhor, a tua vontade em mim, que o tempo da minha colheita seja também o tempo da tua glória. Abençoa minha casa, minha mente e meu coração, e que eu saiba viver este novo ciclo com humildade, fé e amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo. O dia está apenas começando, e com ele, um novo tempo se abre diante de você. Caminhe com confiança, porque o Deus que prometeu já foi à tua frente, e o campo da tua vida nunca mais será o mesmo. E assim, o sol nasce sobre a tua vida com uma nova promessa. Nada foi perdido. O tempo da colheita chegou e Deus quer que você caminhe confiante neste novo amanhecer. Acredite, o que parecia distante agora está ao teu alcance. As portas que estavam trancadas estão sendo destrancadas pela mão divina. As respostas que demoraram estão vindo com clareza. E o que parecia estéril começará a florescer com força. A tua história não é marcada pelas perdas, mas pelas lições. E a partir de hoje, você será lembrado não por quanto esperou, mas por quanto confiou. Quem planta com fé, colhe com abundância, e essa abundância será visível na tua vida. Deus vai usar tua jornada para inspirar outros a não desistirem. Por isso, compartilhe o que Ele fez, seja através das tuas palavras, do teu testemunho ou até mesmo de um gesto simples. O que o céu fez florescer em você precisa iluminar quem ainda caminha na noite da dúvida. O tempo da tua colheita chegou para multiplicar fé. Antes de encerrar, ore comigo. Senhor, obrigado por esta manhã, por esta palavra e por tudo o que estás fazendo. Mesmo quando não vejo, eu coloco diante de ti o meu dia, o meu caminho e o fruto da minha colheita. Que tudo sirva para te glorificar. Que cada passo que eu der hoje seja guiado pela tua luz e que o teu Espírito Santo permaneça comigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, deixe um amém nos comentários, compartilhe este vídeo e permita que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus. Que a tua manhã seja abençoada, tua mente esteja em paz e teu coração cheio da certeza de que o tempo da tua colheita chegou.